Tunga. Chama meu nome de Tunga porque Tunga chama Antônio, Antônio me chama. Eu não me chamo, mas eu me reconheço quando alguém chama Tunga. A Marta um dia me ligou e chamou de Tunga e falou sobre o meu trabalho. Desde então a gente ficou próximo e ela escreveu sobre um livro de ficções, um longo ensaio, foi uma tese, e que está aqui presente. Eu detesto microfone. Vocês escutam sem microfone? Não. Não, também não. Bom, não, vamos falar com o microfone, sem problema. A ideia aqui, a Marta vai falar e eu estou aqui à disposição para a gente conversar, basicamente. A Marta escreveu tudo e sabe tudo. Eu vou perguntar com vocês e a gente vai investigar o que nos interessar. Combinado? Boa noite. Então, boa noite. Obrigada a todos pela presença. Eu queria começar agradecendo muito... É aqui? Mais pertinho? Aqui? É? Muito falo, né? Queria começar agradecendo a delicadeza do Luiz Sebastião em nos ceder esse espaço novo, maravilhoso, que está aqui pronto para esses novos encontros, né? E aventuras que a cidade e aventuras culturais que a cidade começa a demandar. Agradecer ao convite super gentil da curadora aqui do espaço, que é a nossa Camila Nunes. Começar dizendo que é difícil a gente se colocar numa situação onde eu não esteja assim rasgando seda, como fã que eu sou, né, da obra do Tunga, e depois de ter feito um trabalho que é uma tese de doutoramento sobre a relação da obra dele com a literatura. Vocês estão conseguindo me ouvir lá atrás? Então, né? E acho que a Camila preparou uma apresentação, mas não tem necessidade, a maioria de vocês me conhece, ou vai ler quem eu sou na orelha do livro, né? E quanto ao Tunga, também, eu queria começar com a questão dele ter nascido em 2 lugares simultaneamente, o que eu acho que já traz uma dobra ficcional para a existência, para a vida dele, que tem tudo a ver com as coisas que a gente costuma conversar, né, sobre a questão da verdade na ficção e a ficção na verdade. E hoje o Tunga estava relembrando esse feito dele ter 2 certidões de nascimento, o que prova que ele nasceu em 2 lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia e no mesmo ano. Né? Verdade. Isso aqui está funcionando? Não, né? Está mais ou menos. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, certo dia tinha uma entrevista de uma rede de televisão, Al Jazeera, que é uma rede muito importante. Me perguntaram assim, você consideraria uma entrevista? Eu digo, pois não, faço uma entrevista, faço em geral entrevistas. E, a um certo momento, eu vi que a coisa estava ficando um pouco séria. E eu perguntei, quando chegou o âncora, o entrevistador, eu disse, eu acho que eu conheço esse senhor, era o senhor da BBC Internacional. Eu disse, bom, isso é uma coisa séria. Aí eu perguntei, o que é um programa? É sobre sua vida, são 45 minutos. E eu disse, qual é a audiência? Ele disse, 8 bilhões de pessoas. Eu falei assim, não dá para mentir, né? Aí eu expliquei que certas coisas que são parte da minha obra não são informações jornalísticas, mas nem por isso são mentiras, são mais bem ficções. E começava essa entrevista ele perguntando, você nasceu aonde? E eu me dei conta que é o seguinte, ninguém sabe onde nasceu, né? A gente acredita que nasceu em algum lugar. A gente acredita porque a gente não se lembra quando nasceu. Então, a gente tem um testemunho do pai, da mãe, de alguém que viu, de alguém que soube, ou se acredita nas coisas do Estado, ou seja, nos documentos. Por acaso, eu tenho 2 documentos de natalidade. Um que atesta que eu nasci no Recife, no Pernambuco, e outro que atesta que eu nasci no Rio de Janeiro. Eu resolvi levar a sério, simplesmente. Essa coisa ficcional interessa porque essas situações nos levam a outras situações, É muito ruim esse negócio, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo um comentário sobre as Siamesas Capilares, que é uma obra onde, enfim, que gerou toda essa ficção que a Marta se dedicou sobre esse livro. E uma pergunta muito simples que me ocorre é o seguinte, como é que elas podem estar de camiseta? É um problema de geometria.
Porque se uma tira a camiseta, vai para dentro da outra. Não tem como tirar nem como vestir se elas têm o cabelo contínuo. Quer dizer, essa visão de criar ficções nos cria também perspectivas e equações e possibilidades novas. Eu acho que isso a Marta muito claramente desmembrou dentro desse texto, né, de abrir as aberturas que esse trabalho propõe. Bom, Skype. Oi. Não sei, Marta, você quer falar alguma coisa? Tantas, né? A gente quer falar. São tantas. E que falamos hoje. Eu estou tentando não me ater só às questões que eu abordo no livro, porque o livro está aí, né, para ser lido e compartilhado por todos vocês, mas seguir um pouco além da discussão que eu faço no livro. Né? Vou só dar um resumo. O livro aborda as ficções do Tunga, principalmente do livro dele, que é o Barroco de Lírios, e cobre um período que vai dos anos 80 até 2001, com as Teresas, com os assaltos e as Teresas. E, a partir daí, a obra do Tunga andou. Evidentemente que existem elementos que recorrem à obra dele desde o início e que retornam com diferimento, com diferenças, mas eles retornam. Né? Uma questão é a da trança, que a gente pode colocar, ou da tríade, né, dos 3 elementos, por exemplo. Isso eu abordo num capítulo. Mas hoje a gente estava falando de coisas mais interessantes e curiosas, que é a questão da ciência e de como a ciência pode criar uma pseudociência ficcional no teu trabalho. Talvez isso possa abrir a conversa para uma questão que me interessa, que é o teu trabalho ele é bastante cifrado para certas pessoas. Já ouvi comentários de pessoas do nosso meio que sentem dificuldade de entrar nesse mundo da ficção e compreender determinados símbolos, determinadas metáforas que tu está trabalhando e que são oriundas, às vezes, de coisas tão díspares quanto ele pula da alquimia para a psicanálise, por exemplo. Então, também pula para a alquimia. Né? Mas sim, qual é a questão? Bom, a primeira questão é o seguinte, evidentemente que em arte, a diferença da ciência, não há uma verificabilidade. Eu acho que o que é de ficcional é apresentar estruturas que sejam da ordem do conhecimento estético, da ordem do conhecimento imediato, e que proponham um sistema onde você tem uma pseudo-reconhecimento, uma pseudo-verificação daquilo que se dá. Essa pseudo-verificação, a rigor, é uma remessa constante de um signo a outro, de um signo a outro. Talvez o que reja essa ordem toda seja um velho saber, um velho modo de saber, que é exatamente o fundamento da ciência. Ciência é essa fundada na Grécia Antiga, onde você pode falar das questões da simpatia e da antipatia. O primeiro momento da ciência surge com essa ideia de que as coisas são simpáticas às coisas. Ou seja, há elementos em uma coisa que conectam com outra e outros que não conectam. Isso tudo é uma questão de cosmogonia, são as cosmogonias antigas, mas eu acho que, de algum modo, esse pensamento analógico corresponde a um pensamento que é o exercício da psicanálise e que é o exercício básico da poesia, de você criar territórios de conexões e territórios de não conexões. É evidente que essas construções, eu trato de fazê-las a mais rigorosa possível, e volta e meia você tem um retorno ao mesmo lugar. Esse retorno é ao mesmo lugar e nunca ao mesmo lugar. Eu acho que tem uma estrutura temporal que rege, que está na base mesmo dessa forma de pensar. Eu anuncio isso de uma maneira muito clara com o Toro. E esse Toro pode ser esse túnel sem fim, que é uma instalação dos anos 80, ou simplesmente uma peça fundida. O percurso no interior de um Toro
ele pode levar ao mesmo lugar ou não. Não é um percurso... Normalmente a gente tem a tendência de dizer que é um círculo, e que é a volta, a temporalidade que volta ao começo. Em vez de se pensar um círculo, pense-se um toro. Um toro é um anel, um pneu de carro, por exemplo. Um anel você pode fazer um percurso completamente diverso e recortar nele uma cinta de Möbius, por exemplo. Isso é uma operação de topologia. A psicanálise utiliza, a psicanálise lança mão de muita coisa e termina se constituindo como um corpo pseudocientífico, científico, digamos assim, mas que não é enfim, é um saber que, embora tenha fundado uma teoria, tem um monte de referências que são exógenas e externas a ela, né? E, em geral, são ocultas, mas se você for procurar, você vai encontrar, né? Enfim, o que mais? Tanta coisa onde... É tanta coisa. Eu tinha pensado, para começar a nos guiar, numa pergunta mais dirigida, assim, uma interrogação, não é propriamente uma pergunta, justamente sobre o teu repertório pessoal, né? Que elementos são esses que costumam voltar, que retornam, e da onde tu acha que vem essa construção de uma poética pessoal tua? Olha, é difícil dizer de onde vem isso, né? Vem da imaginação da gente, né? Vem do imaginário. Mas eu devo confessar que há certas coisas que são calculadas. Por exemplo, a gente está falando de obras bastante antigas, dos anos... antigas, enfim, que se atualizam, que podem ser vistas hoje com a mesma potência do que aquilo que eu faço hoje, mas que foram escritas, que começaram a ser feitas nos anos 80, 70, 80. Então, certas coisas têm um certo cálculo, digamos assim. E me interessava o universo feminino, me interessava o que era essa transmissão. Por quê? Porque eu sou um velho leitor do Rimbaud, e o Rimbaud fala, em um dos seus poemas, que eu acho que é a herança dele, que a poesia ou é feminina ou não é. Esse modo de transmitir que o feminino faz, o Rimbaud enuncia, e eu comecei a me interessar por isso, e me interessar e perceber que, no momento, isso lá atrás, há 12 mil anos, 15 mil anos, quando os hominídeos fazem a Revolução Paleolítica, que é uma revolução que transformou os homens em aquilo que somos hoje, nessa época, as primeiras coisas que foram feitas foram tranças, na forma de tecidos ou simplesmente tranças. E tranças eram uma coisa tão misteriosa, né? Uma coisa tão simples, mas é você traduzir, transformar 3 em 1. Essa ideia de transformar 3 em 1, que está presente nas cosmologias, que está presente no Velho Testamento, que está presente na ideia de trindade, e que é um pensamento abstrato, feito por uma pessoa de 15 mil anos, onde o pensamento abstrato ainda não existia. E esse pensamento abstrato do tecer, do fazer 3 em 1, do transformar, recriar a unidade, era uma coisa tipicamente feminina. E está na presença das tranças. E é equivalente a um mesmo momento onde o homem vai caçar e faz um tacape, e faz um instrumento que é uma coisa massiva, agressiva, para caçar um animal. Então, essa dialética, esse pensamento, me fez produzir tranças de chumbo e tacapes de imã. Enfim, há um certo cálculo na produção desses objetos, em um certo momento. E me interessou, evidentemente, que uma trança ali, aquelas tranças eram de chumbo, então há um certo paradoxo, né, de que uma coisa tão delicada, esse movimento do feminino, se converta no movimento do feminino num objeto, numa matéria tipicamente masculina, dura e maleável e pesada, e que, por outro lado, aquele tacape fosse feito de fragmentos de imã, que são coisas que não constituem um corpo, ou seja, se ele for usado, ele se esfacela inteiramente, ele se mostra mole, digamos. Então, esses paradoxos começam a me interessar e vou construindo um vocabulário. E, pouco a pouco, eu vejo que as coisas se ligam, que é possível que um tacape tenha como estrutura uma trança. Aí já é um passo além.
E nesse passo além já se coloca uma outra questão. Como é que dois corpos ocupam o mesmo espaço? Sintagmaticamente, aqueles dois corpos, aquela escultura que é um tacape, tem embutida em si uma trança. Estão os dois no mesmo tempo, no mesmo lugar. Isso é uma questão paradoxal, é uma questão que interessa. Então, eu acho que o trabalho, em geral, ele vai abrindo territórios, abrindo investigações e abrindo questões. E, muitas vezes, o não saber, o não se identificar, que é o motivo da sua pergunta, ele está na gênese do trabalho e ele é o próprio motor desse trabalho para mim mesmo. Eu costumo dizer que eu conheço o trabalho, que eu construo muito rigorosamente as peças, as instalações, as performances, cada detalhe, cada elemento, vou procurar as relações, isso vem... Pode vir de um perfume, pode vir de uma comida, pode vir de uma música, pode vir de um desenho. Isso é extremamente construído, extremamente construído. No momento em que aquilo está pronto, eu acho que eu sei tudo sobre aquilo e eu percebo que, de fato, eu não sei. Que esse é o momento de não saber e esse é o momento que a coisa começa a me ensinar. E eu acho que esse é o momento da poesia que nos interessa. A gente pode fazer as leituras, as exegeses, as hermenêuticas, pode compreender as origens, buscar as relações, tecer relações, só que tem um momento que aquilo se impõe como um não saber, se impõe como um enigma, como um mistério. E esse é o momento que me interessa. Eu acho que o meu trabalhar, o meu fazer, é em direção a essa surpresa. E essa surpresa de ver o mundo como um mistério é o que nos faz querer alargar esse mundo, compreender mais esse mundo. Muito bem respondido, obrigada, Tunga. A segunda pergunta que eu queria colocar, ela é mais expansiva, mais genérica, e como a gente tem muitos estudantes de arte com essa interrogação aqui, eu queria que tu falasse um pouco sobre como que tu lê, eu vou usar uma expressão meio datada, né, que é a função social da arte, como que a gente poderia pensar isso hoje, assim, qual é o papel da arte na sociedade contemporânea. Isso vem de encontro, eu sei, a interrogação de vários alunos aqui, de estudantes de arte de fases iniciais, que muitas vezes estão bastante desiludidos com com a potência que a arte pode ou não adquirir na sociedade, se ela vai ter ou não uma voz coletiva que possa voltar, digamos que, a representar minimamente algum aspecto comum da sociedade, né? Um pouco por aí. E seriam essas duas questões, um pouco sobre a primeira, né, sobre a tua obra e os elementos do repertório, e a segunda seria essa, e depois eu acho que a gente pode abrir para algum jogo rápido de perguntas e respostas. Pode ser? Não sei se eu sei responder as questões, mas, enfim, eu trato de investigar essas questões. O que eu vinha falando da presença do interior de uma trança num tacape, eu me dei conta muito cedo que o que fazia, a operação que era feita, a rigor, ela era regida por alguma coisa que eu acho que eu sabia fazer. E eu chamava essa coisa, resolvi chamar essa coisa de cola poética. A cola poética é a pura energia de conjunção. Energia de conjunção é um conceito que eu inventei para dizer que A mais B são igual não a C, mas a uma outra coisa. O que existe na poesia, o que existe na arte é a capacidade de colocar o heterogêneo junto e achar do heterogêneo de duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, uma terceira coisa que é produzida por esse encontro. Eu acho que a modernidade é caracterizada por isso. Isso está nos grandes escritores modernos todos, que falam desse encontro fortuito entre duas coisas que não têm nada a ver e que produzem um sentido novo. A habilidade, talvez a vocação da arte, seja o uso da energia de conjunção. Essa energia de conjunção pode se dar num objeto, num poema, juntando duas palavras, ou num acorde musical, onde duas notas completamente díspares produzam um efeito novo, um efeito inusitado.
mas também a gente pode generalizar, e eu acho que é o que se deve fazer com a arte, é tomar tudo e qualquer coisa, que seja um poema, e dizer, isso não é apenas um poema, isso é uma coisa da vida, é uma coisa mais extensa. Eu acho que a energia de conjunção é, por excelência, a energia do amor. O amor é a energia de conjunção, por excelência, no humano. Então, tratar de viver essa energia de conjunção, tratar de generalizar aquilo que pode ser a substância dos poemas em qualquer situação social, é viável, é saudável, é desejável para que as relações humanas se transformem em relações passíveis de serem conjuntivas e não apenas de serem úteis, agradáveis ou funcionais. Eu acho que se existe alguma razão para a gente fazer a poesia, é criar possibilidades de ter relações diversas, de se surpreender com a conjunção daquilo que é heterogêneo. E se nós humanos nos entendemos, não é pela homogeneidade que nós temos, mas pelas diferenças. Todos nós somos únicos e diversos. Todos nós somos completamente diferentes uns dos outros, embora todos nós sejamos idênticos. Então, a poesia tratar de encontrar essa unidade no diverso, essa possibilidade de colocar o diverso junto em harmonia e criar um sentido, se a gente generalizar isso, acho que sim, a arte tem um papel positivo na sociedade e, enfim, é uma esperança. Não é à toa que a gente canta junto uma música. Quando duas pessoas cantam junto ou dançam juntos, eu acho que há uma compreensão dessa natureza. Eu acho que vale a pena fazer arte para isso. Agora, é evidente que eu sou bastante descrente em relação a isso, né? A gente olhar em volta, né? Então, acho que tem uma vontade de que isso aconteça e eu acho que é uma fé íntima mesmo, né? Que nos dá razão de fazer isso. Agora, quando você olha o mundo em volta, acho que estamos perdendo, né? Ficou muito sério. Vamos fazer outra coisa. Alguém tem alguma coisa para falar? Diga. Tu acha que é o mundo em volta ou o que a gente vive no Brasil hoje? Porque tem uma preocupação assim com a população brasileira. Eu sou arquiteta, não sou artista, mas eu trabalho um monte em espaços públicos e às vezes a gente tenta inserir coisas que são ligadas à arte ou um pouco mais de conhecimento, assim, seja poesia, alguma coisa que leve o ser humano para um estado um pouco mais elevado, que não seja só o consumo do dia a dia, de cumprir suas tarefas e a sua subsistência. Eu me preocupo muito com que as pessoas comuns, com todos, consomem através dos meios de comunicação. E às vezes a gente viaja bastante para fora do Brasil e vê que fora não é tão igual. Eu vou falar bem rápido, assim, eu tive uma experiência que eu fui para Paris em outubro com meus filhos, eu fiquei num apartamento, me aluguei um apartamento que eu estava com criança, fiquei um tempo mais. E os jovens fizeram uma festa nesse prédio. E eles ouviram um monte de música eletrônica. Quando eles cansaram, eles começaram a ouvir música clássica. Eles começaram a ouvir Bach, Beethoven. E eu senti assim, que pena que isso não acontece numa festa de jovens, muito jovens, pessoas de 20 anos. No Brasil, que aqui as pessoas, quando cansam de dançar música eletrônica, começam a ouvir sertanejo universitário. Não há, gente. Mas assim, isso que tu falou agora, que é pena que o mundo à nossa volta, eu queria... Se tu achas que eu sou uma pessoa ignorante nesse sentido do que eu olho à minha volta, eu só percebo que eu olho à minha volta. E eu tenho uma pena, assim, que eu acho que o Brasil tá muito pobre culturalmente, artisticamente, e até isso faz com que a produção artística brasileira, com exceções a tua pessoa e outros grandes artistas, mas assim a massa produza uma baixa qualidade até em termos de acabamento da obra de arte, dos materiais, da profundidade que elas chegam. Não sei se eu fui muito complexa. Não, você não foi eu muito fui complexa, só espontânea. Tu me desculpa se... Não, está perfeito. Normalmente, em Paris, as pessoas têm esse hábito de ouvir música clássica. As rádios são financiadas pelo governo para formar um público de música clássica.
E é evidente que isso é uma tarefa política, mas o que eu estava dizendo é uma coisa mais genérica no mundo. O que você está dizendo me faz sentido na medida em que a subjetividade hoje parece que é alguma coisa que se constrói com dinheiro. Então a gente se compõe não com o que a gente gosta, mas com o que a gente acha que a gente deve gostar. Então as pessoas vão e se representam com um charuto tal, com um vinho tal, com uma música tal, com uma roupa tal, morando em tal lugar, com tal carro. Parece que o capitalismo avançado dispôs do sujeito explodido e o sujeito tem que passar pelas corporações para se criar uma subjetividade e se representar como tal. Então, isso aí é como se fosse abrir mão da possibilidade de você mesmo se inventar, que é o que se faz quando se faz um poema, quando você faz uma música, ou quando você junta o seu repertório. Eu acho que, de fato, a coisa não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu acho que é um fenômeno do capitalismo de não querer, de não autorizar que a subjetividade seja uma coisa da intimidade sua. E a sua subjetividade é como rendida pelos meios de comunicação, pela sociedade de consumo em geral, que te obriga a se montar de um jeito. Então você precisa vender o seu tempo para ter dinheiro para voltar a ser você. Eu acho que isso aí é que a poesia pode mudar. A gente é antes de ser o que os outros querem que a gente seja, né? Eu acho que essa prática eu chamo poesia, mas quando eu falo poesia, é artes plásticas, é arquitetura, é qualquer fazer, é uma dança, enfim. Eu acho que essa consciência da intenção, de você perceber que você é único, cada um de nós é único, sabe? E exclusivo. Então, se afirmar isso, você vê que você não precisa dos outros para ser o que você é, ao contrário. Estou abrindo para alguma colocação. Bianca, queres fazer alguma colocação sobre o amor? Acho que esse aqui está... Eu assisti recentemente uma conversa sua com a Mari Carmen Ramírez, e você fala de uma mudança no seu trabalho. Eu acho muito bonito quando você fala essa questão bonito no sentido de que é uma coisa que vale a pena a gente carregar, né? Quando você fala dessa energia de conjunção que a obra, ou que o trabalho, a poesia pode provocar, suscitar, essa energia que é o amor, né? Essa possibilidade de olhar o diferente, de aceitar o diferente, de entender que os gostos não são os mesmos, né? Mas eu fiquei lembrando agora de quando você fala nessa entrevista com a Mari Carmen Ramírez, que em determinado momento há uma mudança no seu trabalho, no sentido de que há uma mudança no modo como você percebe a sua produção, e que em algum momento você para de procurar um mistério na escuridão e começa a procurar um mistério na luz. Eu queria pedir se você poderia retomar essa questão e falar alguma coisa sobre o... De fato, eu mencionei isso, e eu acho que foi um corte quase que epistêmico no meu modo de pensar, que a um certo momento percebi toda a conexão que a obra que eu vinha desenvolvendo tinha com uma certa tradição, que evidentemente vinha do surrealismo, e que vem do romantismo, e que vem da modernidade, que se funda na Revolução Francesa, e que se funda em Sade, e que se funda a partir da ideia de que é preciso expandir a alma humana, encontrar o heterogêneo, encontrar o diferente, dentro do escuro, dentro daquilo que a gente não vê. A gente vai procurar o que não sabe para trazer a luz ao que não sabe dentro do fundo do poço, dentro da noite profunda. E esse elogio à noite, esse elogio ao obscuro, esse elogio ao desconhecido, terminou levando muito do pensamento da modernidade em uma direção bastante... como dizer?
paradoxal, onde termina-se fazendo o elogio do monstruoso, do catastrófico, pelo próprio monstruoso, em vez de perceber que se trata exatamente de um resgate disso, para a conjunção disso como uma coisa positiva. Então, num dado momento, eu percebi que era possível fazer essa mesma operação como um elogio da vida. O mistério não está na morte, o mistério está na vida. E, evidentemente, isso tinha uma coisa biográfica também, depois de um acidente que eu tive, e que eu percebi que não precisava buscar nos limites da morte, no excesso, o desconhecido, que o mais misterioso do humano é a vida, está na vida. Então, procurar esses elementos do mistério na vida era o que me guiava a partir desse momento. Isso foi se maturando até se apresentar nessas obras recentes, que eu acho que tem essa característica. Eu assisti uma entrevista tua, não lembro exatamente onde, que você fez uma fala falando, trazendo um pouco a noção de juntar coisas, né? Continua? E, enfim, trazendo o teu trabalho, as instalações, as performances, você falou muito desse juntar coisas como um espaço mental, que pode ser experienciado fisicamente. Queria saber se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Está até no prefácio do livro sobre que a Marta fala, e onde eu falo que costumo... Sempre gostei de bagunça, sempre gostei de juntar as coisas e de achá-las e perdê-las. E é uma espécie de elogio, onde já está presente isso, de elogio da luz, como sendo essa cola que junta o heterogêneo. Eu acho que a norma, o que eu estou falando, e estou insistindo, e praticamente o tempo todo sobre a mesma coisa, que é como juntar o singular, que é, no fundo, uma questão de como juntar o humano com todas as diferenças que cada um tem de si e com todas as identidades que tem. Isso é uma questão para a linguagem. É uma questão de como você criar uma obra que seja capaz de mobilizar, de tocar pessoas tão diferentes, línguas tão diferentes, culturas tão diferentes. Uma das questões que me parece presente em todas as obras que eu faço é o fato de você poder se identificar independente da sua cultura. Quer dizer, você hoje em dia vai a um museu e se você não sabe o que é uma sopa Campbell, parece que você perde um sentido da obra que está ali exposta. Quer dizer, você está frente a uma parte daquilo, a uma impressão, a um sujo, a um vermelho, a algumas letras, mas eu não sei o que é aquela sopa, o que é aquela lata, eu não tenho necessidade de saber isso. Uma das questões que eu me coloquei é todo e qualquer elemento presente na obra que eu faço é identificável por toda e qualquer cultura, em qualquer canto. Eu tive uma prova dos 9 nisso, que foi um convite para fazer uma peça que seria instalada no Louvre. O Louvre é um museu, à diferença dos outros museus, é um museu de arte moderna, de arte contemporânea. Você vai à sua disposição e diz assim, esse aqui eu não gosto, esse eu gosto. Quando você vai ao Louvre, você sabe que você vai encontrar algo sacralizado, que ali é o lugar da cultura. E foi me proposto fazer uma obra exatamente embaixo da Grande Pirâmide. E eu acho que o desafio era esse, era fazer uma obra que fosse identificável para um público, que é mais bem um público turístico do que um público cultural, e que ele pudesse se reconhecer dentro daquilo. E, curiosamente, acho que funcionou, enfim. Eu acho que essa é uma questão que está presente. Tá? Marta, fala um pouco. Marta. Falo. Fala sobre o livro. Oi? Fala um pouco sobre o livro, como foi. Ele quer me ouvir, gente, eu sou tímida. Não, é que a gente quer aproveitar a ocasião do encontro, né, para ouvir o Tunga, que é sempre um grande prazer e uma delícia. Acho que talvez um ponto do livro que eu gosto, que eu acho que permanece bastante no teu trabalho, é uma relação muito estreita com a literatura de ficção, principalmente a narrativa latino-americana. Né? Eu acho que o trabalho do Tunga tem muita relação com autores cubanos,
com o modernismo argentino, etc. Vejo aí uma fabulação que nos lê como América Latina como um espaço de uma modernidade paralela, construída numa outra linha que rompe com a linhagem histórica europeia, né? E também um pacto assim bastante forte com o modernismo histórico, as vanguardas históricas brasileiras, com um compromisso ético bastante profundo com a recusa em sermos uma cultura da cópia, uma cultura submetida ou de segunda mão. Essa recusa, eu acho que ela contorna a tua obra como um todo, assim. Então, talvez puxar a conversa por aí. Não sei se alguém tem alguma colocação, uma pergunta específica nesse sentido. Se tem a ver agora com o que a gente está propondo? Sim. Sim? Não, eu conheci esse livro, por acaso, e não foi um livro que me levou, foi um livro que me trouxe muita curiosidade, porque eu conheci esse livro quando ele saiu na Europa. E era comentado, enfim, nos círculos familiares, até como uma construção, uma montagem, que diziam um arnaque, né? Uma falsificação, digamos. E o que me fascinou mais era esse aspecto do cara ter montado esse livro como uma falsificação e aquilo funcionar efetivamente e ser um best-seller e ser o talk of the town em todos os cantos que eu ia, tanto na França como no Brasil. Isso na época, né? Eu acho que esse livro terminou me influenciando mais pela capacidade Orson Wellesiana, digamos, né, do que pelo conteúdo do livro mesmo. A experiência do ayahuasca, não fiz. Isso que eu coloquei, vou fazer uma pergunta, então, que é se realmente tu pensa essa potência da tua obra como algo que possa se construir a partir da recusa desse lugar na cultura da cópia, da segunda mão, etc., etc., e, portanto, próxima das estratégias dos autores que a gente se referiu tantas vezes, que está no meu livro, que são os cubanos. Olha, eu acho que a gente tem uma fabulosa herança no Brasil. Enfim, eu não sou nem um pouco nacionalista para nenhuma das nações, nem para o Brasil, nem para qualquer outra. Eu acredito no hominídeo, no humano e nessas energias do humano. Mas eu acho que no território onde nós vivemos, onde nós amarramos nossa rede, nas nossas palmeiras, a gente viveu experiências com uma matriz europeoide, digamos, mas que foram radicalmente diferentes daquelas vividas em outros lugares e que imensamente podem contribuir, e hoje em dia, mais do que nunca, podem contribuir para uma compreensão do que acontece no mundo. A diversidade cultural com que a gente teve que lidar desde o começo do século passado, formalizou uma modernidade, um modernismo, aonde outros valores eram incluídos
naqueles organizados, pensados, agenciados pela modernidade. De forma que, por exemplo, movimentos como o construtivismo chegam ao Brasil e lidam com a presença da corporeidade, do corpo, e que imediatamente são levados para pensar, a serem pensados, não como uma experiência meramente visual, mas passam a ser uma experiência do corpo em movimento face àquilo. Isso é a experiência de Oiticica, de Lígia, por exemplo. Outras experiências de outra natureza trazem a heterogeneidade social ao bojo desse pensamento moderno. O que acontece é que a gente quase que foi impelido a viver esses modelos e pensar um modo onde essa heterogeneidade toda pudesse caber nisso. E esse é o fato que se vive hoje no mundo. Você chega na Europa, a presença dos árabes na França ou na Alemanha, a presença dos imigrantes que foram trazidos como mão de obra e terminaram se constituindo como parte daquela sociedade, trazem outras culturas que têm que ser incorporadas àquele modelo de cultura vigente. E nós temos a experiência disso, passamos por isso já há 100 anos e pensamos de um modo muito mais avançado do que essas culturas ditas hegemônicas. Então, eu acho que sim. Eu acho que em Cuba houve essa experiência através do Lezama Lima, que é um escritor que depois difundiu, abriu esse território para outros pensadores. E eu acho que sim, a gente tem o que ensinar, a gente tem o que dizer, a gente tem o que aprender, mas tem o que dizer. E esse falar é um diálogo de igual para igual. Não é um diálogo de cópia, não é um diálogo de fazer melhor a maneira de. É partir de certos princípios que são os mesmos, porque nós temos uma herança europeoide, como eu disse, né? Mas temos outras coisas que lá não tem. Então, esse diálogo há de se fazer nessa dimensão. E eu acho que já se faz, eu acho que é efetivo. É evidente que há uma grande briga, porque, independente do mundo das ideias, essas coisas circulam no mundo de interesses de hegemonias culturais, né? E eu acho que é uma grande briga da gente de dizer não a essas hegemonias culturais e dizer sim, é possível falar junto do mesmo status, da mesma de igual para igual e trazer novidades que não nos são trazidas por coisas que são impostas por essas hegemonias culturais. Obrigada. Alguém queria fazer alguma colocação? Eu fiquei lembrando parte de um filme que eu vi do seu trabalho, mas eu não lembro direito exatamente qual filme era, se foram naqueles filmes que estavam projetados na Bienal do Mercosul de 2006, talvez, 2007. Mas, dentro disso que a Marta está comentando e que vocês estão trazendo, eu me lembro que você estava na abertura de uma exposição e um repórter, acho que da TV francesa, te pergunta o que te inspira. Não sei se você lembra disso, dessa questão. E aí foi uma coisa que me marcou, que assim, eu como participante do teu trabalho, como estando ali participando daquele trabalho, me atravessou e eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso, se for possível. Mas eles perguntou o que te inspira em francês, né? E você se levantou a cabeça e disse o ar. E, em seguida, você começou uma performance na galeria de quebrar as peças de vidro, cristais que estavam dispostas no chão. Eu até hoje não sei se isso é importante, saber se aquilo se tornou um vídeo, um trabalho, ou em que situação eu estava vendo aquilo. Também não preciso categorizar. Mas eu fiquei pensando muito nessa relação que a Marta colocou, né, dessas de dominâncias culturais e como você consegue possibilitar um escape disso quando diz que o arte inspira, né? É claro que a gente, como brasileiro, e talvez quem circula mais pelo campo das artes, sabe que é toda uma tradição neoconcreta que está aí também no fundo, né, da Lígia Clark, do trabalho dela com as linhas orgânicas, tal.
Mas, por outro modo, há também uma questão de negar esse circuito de influências, né, que fica tão bem elucidado com, por exemplo, quando a gente vê os cartazes do Alfred Barr no MoMA de Nova York, lá no início da década de 30, que são cartazes pedagógicos e que mostram toda a relação de influências da arte, desde do cubismo até a arte americana, naquele momento, e como aquilo fundamenta toda a organização dos museus, né, que te leva a caminhar do cubismo, da arte europeia até a arte americana, né, ou a arte o que acontece nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Então, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Assim, não sei se você lembra desse momento, se aquilo configurou um trabalho, como você lida com isso, assim. Também foi mais para puxar um pouco esse assunto, assim, algo que me ocorreu agora dentro, né? Eu acho que foi assim, para mim foi lindo ver aquilo, porque foi realmente uma fuga dessa relação de influências, né? Como você se percebe aí? Se você é frequentemente capturado nisso, assim, nessas perguntas, isso é uma coisa que vem sempre, né? Isso, né? Essa presença de principalmente quando você está na França, ou sei lá, dando entrevistas, essa necessidade de te colocar nessa posição de influências cultural. Como você pensa isso? Acho que Bom, embora tudo isso pareça complicado, eu acho que é o seguinte: nós herdamos o mundo é nosso, e a gente tem o direito a ser e ter e praticar qualquer prática cultural. Todas as práticas culturais são válidas, nenhuma é melhor que a outra. Cada uma é mais adequada para você ou para um grupo de pessoas. A vontade, o desejo de criar hegemonias de práticas culturais é um desejo de dominação. Contra esse desejo de dominação, a gente faz arte, impõe poesia. Então, acho que a gente tem direito e dever de aceitar e poder apreciar todo e qualquer tipo de prática, vindo ela mesmo dos países dominantes, porque são legítimas, e tem a obrigação de recusar toda vontade de nos imporem alguma coisa que não seja aquilo que a gente quer. Só isso. Falei, inspira o ar, e a cada um de nós, o que inspiramos é ar. Então, o ar é nosso, é de todos os humanos. Vamos a ele. Bom, é isso. Tá bom, né? O Marta vai assinar o livro agora. Então, organizar esse estilo.